Eu estou na Vetex já faz 7 anos, e há 7 anos atrás a gente era uma empresa que tinha 30 clientes, então não era de longe heavy user de cloud, não era de longe uma estrutura como essa que vocês conseguem ver aqui hoje, e como a maioria das empresas que desenvolvia qualquer tipo de software para a web na época, nós tínhamos um meio hack na extinta Log, hoje a Equinix, e a gente tinha algumas máquinas virtuais lá e tentava instalar o nosso software lá e vender isso para quem quisesse. É claro que isso não nos dava ali o que a gente necessitava para crescer, para virar uma empresa maior, mas tinha uma coisa que era muito simples na época, que era controlar o custo. O hack custava o mesmo valor todo mês, se a gente não passasse da banda lá, era o mesmo preço. E o grande desafio, quando a gente optou, vamos para a nuvem, o maior medo na época, o maior receio que nós tínhamos legal, ir para a cloud, a gente vai ter uma possibilidade de crescer, de desenvolver coisa, de testar, e praticamente crescer infinito, mas ir para controlar esse custo, a gente ficava, é uma torneirinha que vai estar sempre aberta, se você não estiver verificando o que você está gastando ou não está, com certeza isso pode virar uma poça muito grande de água que a gente está desperdiçando. Mas a gente arriscou assim mesmo. Embora eu tenha já alertado lá atrás, essa é uma frase minha, quando a gente começou a estudar o cloud, a gente viu, poxa, isso aqui é relativamente fácil, né? Eu não tenho tanto conhecimento de infraestrutura, né, de servidor, eu preciso conhecer mais sobre software, né, começando a nascer lá o nome que hoje a gente usa muito, que é o DevOps. E a gente fala, é muito fácil, chega aqui, cria uma instância, tem um servidor na internet. Se eu precisar de 2, eu clico 2 vezes. Se eu precisar de 10, eu vou e instalo. Mas a mesma facilidade eu perco o controle de quanto eu estou gastando. Porque se eu criei o servidor lá, ele vai passar a cobrar sobre isso, se eu não tiver a visibilidade do que está acontecendo, a conta depois chega e vira surpresa. Então, apesar de a gente ter essa vontade, a gente sempre ficou com receio sobre os custos que vinham. Mas a gente arriscou e falou, não tem outro caminho. A gente quer virar uma empresa multinacional, na época nem tinha esse approach ainda, mas a gente quer crescer, quer ter 1000 clientes, quer dominar a plataforma de e-commerce no Brasil, temos que ir para a nuvem, porque é o que vai nos dar possibilidade de crescer. Mas sempre com esse negocinho na cabeça, o reloginho está ligado. Se eu não pensar sobre isso. E aí, desde 2011, a gente tenta acompanhar os custos, e olha que coisa curiosa, em 2011 nós tínhamos 30 clientes, e o custo que a gente tinha com o cloud, assim que a gente entrou para ele, é quase o que a gente tem hoje. Com 2.300 clientes online, com 20 países diferentes utilizando a plataforma. E você fala, por que isso aconteceu? Primeiro, aprendizagem de como utilizar melhor os recursos da nuvem. A gente tem uma sazonalidade durante o dia, né? Se eu só chegar lá na nuvem e criar a máquina, vai ser a mesma coisa do que eu alugar o rack, né? Vai ter as mesmas 30 máquinas o dia todo. E na época a gente foi estudando os recursos e começou a ver, dá para a gente automatizar, dá para durante a madrugada desligar as máquinas, durante a manhã ligar as máquinas, e a gente foi aprendendo a controlar tudo isso. Mesmo assim, tinha muita coisa que era novidade, a gente ia testando, sobrava uma máquina ligada que a gente achava que não precisava, uma máquina com um certo sistema, não está perfumando legal, vamos melhorar a máquina. E com o tempo a gente foi vendo que, não é simples. Quanto mais clientes a gente tiver, quanto mais coisa a gente colocar e utilizar a nuvem, mais desafiador vai ser controlar esses custos. Mas a gente foi aprendendo. Quando foi lá 2012, 2013, a gente viu que, a gente passou a gastar menos e durante todo esse período, a gente passou a ter mais clientes, passou a atender mais empresas e o custo diminuindo. Então, porque a gente aprendeu a criar. E aí, o que a gente fez para chegar nisso? O que a gente procurou fazer? Primeiro, no nosso caso, a gente utiliza a AWS, né? A gente usa a Amazon, tem alguma coisa em Azure também, mas isso serve para qualquer provedor de infraestrutura em cloud. Que é as instâncias que já são reservadas, tem uma parte do seu farm que você já tem consciência de que vai utilizar. Talvez um desafio é você saber exatamente qual é esse número, mas tem uma parte que você tem certeza que você vai utilizar. Então, você pegar em qualquer um dos provedores e reservar aqueles computadores que você sabe que, isso aqui eu vou usar próximo do 100% do tempo,
você vai economizar um dinheiro porque você vai estar pagando antecipadamente por uma máquina e ela é sua. Depois tem outros desafios que isso vai trazer também. Otimizar o nosso código também, né? A gente praticamente pegou um software que rodava em on-premise e colocou no cloud. Eu vi uma palestra no Nubank esses dias e eles sofreram algo parecido com a gente. É claro que não ia funcionar de primeira assim, por isso aquele custo lá no início muito alto. A gente foi otimizando as coisas para funcionarem na nuvem. E junto com isso a gente foi aprendendo que é melhor você separar em microserviços, né, a sua plataforma como um todo. Poxa, eu processar um cálculo para saber a taxa de imposto ou para poder calcular um frete é diferente de eu renderizar um HTML. Então a gente foi encontrando caminhos para poder modularizar isso e aí controlando cada time a gente foi tentando utilizar melhor o recurso. Então uma máquina para poder fazer o cálculo lá de promoção, não precisa ser uma máquina tão parruda, não precisa ter tanto processamento, mas para poder renderizar um HTML precisa, para um outro tipo de recurso eu preciso de muita memória, como é que a gente coloca o cache, e a gente foi evoluindo a própria ferramenta para isso. Mudanças arquiteturais também, né? A gente chegar e falar, vamos modificar como a gente faz isso hoje, vamos colocar isso num serviço novo que saiu da Amazon, que ele automaticamente vai subir e descer máquina, vamos colocar um outro serviço de cache que o controle está no próprio serviço da infraestrutura. E, mesmo assim, a gente ia controlando, ia colocando, só que a gente ia crescendo ao mesmo tempo. Então, imagina o desafio. A gente tem cada vez mais clientes, a gente está tentando economizar cada vez mais, utilizar melhor os recursos, mas cada vez tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, aquelas reservas que a gente colocava lá em cima, começava a ser obsoleta, aquela máquina que eu comprei por 3 anos, porque era muito mais barato, eu não devia ter comprado por 3 anos, porque lançaram máquinas melhores, e agora eu fico com esse guardado, obrigado a utilizar essa máquina. E a gente viu que, não tem como um humano específico ficar olhando tudo isso. Nós não somos de financeiro, né, nós somos de tecnologia, então a gente tem outras coisas para pensar também sobre o sistema. Mas o que a gente encontrou para poder tentar ajudar a fazer esse gerenciamento de custo? A gente criou um sistema interno. Nós temos alguns eventos aqui dentro da VTEX mesmo que incentivam as pessoas a criarem novos recursos, novas features, novos sistemas. E em um desses hackathons que a gente fez, de 2 noites, eu e mais 2 pessoas pegamos, vamos fazer um sistema para controlar o custo. E a gente chamou de DuckTales. Não sei se é da época de vocês, mas eu lembro do tio Patinhas contando as moedinhas. Falei, então é isso mesmo, DuckTales. A pessoa que deu esse nome vai palestrar no dia 28 de fevereiro, que foi o Frank. Bom, legal, vamos fazer o DuckTales. O que a gente precisa controlar dele? Primeiro, eu não posso ter máquinas que eu já reservei, que eu já paguei por elas, que não estejam sendo utilizadas. Se aquele serviço, se aquele módulo que usava ela não serve mais para ele, tem que ser alocado em algum outro local. Então a gente foi criando features nesse sentido. Só que chega um momento que a gente viu que, o nosso know-how, o que a gente faz, né, dentro da VTEX, que é o que a gente tenta fazer de melhor, é criar uma plataforma de e-commerce. E a complexidade, né, a quantidade de instâncias que a gente cria, a quantidade de recursos no cloud que a gente acaba utilizando, a quantidade de módulos que foram surgindo, você fala, não dá, cara. A gente vai virar uma empresa que desenvolve um software para controlar custo. Então, onde é que a gente chegou com isso? A gente chegou até o que o Felipe anunciou no começo, na Cloudability. Existem outras lá no mercado, mas a gente avaliou, testamos, fizemos beta testers, e vimos que a Cloudability era aquele software de controle de custo que a gente tentou fazer, mas que demandava muito tempo, em algo que não era o nosso objetivo, né? Não era nosso goal, não era a nossa meta. Mas para chegar em tudo isso, a gente sofreu um pouquinho. Olhando um pouco, isso aqui é só de 2016 para cá. Olhando um pouco a nossa sazonalidade que a gente tinha de custo, a gente viu que, por que a gente oscila tanto, né? Porque lá atrás a gente comprou muita reserva, aí ficou trabalhando baixinho, mas enquanto isso foi criando outras coisas, a gente chega um momento que a reserva também expira, e você precisa comprar de novo. Então a gente entrava lá na Amazon, ficava olhando, procurando o que fazer, né, para controlar esses custos, antes de ter um sistema para isso. O DuckTales existia, mas como eu falei, não tinha todas as features que a gente, de repente, precisava.
Os provedores de cloud normalmente fornecem dados para vocês lá. Mas é uma coisa de maluco, você baixar um monte de planilha. Financeiro talvez goste disso, a gente não era muito a nossa praia. Baixar planilha, olhar, comparar com todos os outros meses, era um trabalho muito manual para fazer isso. Mas a gente tentava fazer. E esses roxinhos que a gente vê aqui, ele é o nosso uso diário, nosso uso de demanda, né? Coisa que a gente não comprou, não reservou para utilizar, mas que todo dia está subindo. E a gente viu, poxa, o nosso uso foi aumentando até que inteligentemente. Uma vez ou outra a gente deu algum vacilo, né? Ou não, né? Mas olha novembro de 2016, fala, poxa, por que usou muito em novembro, setembro ali e tal? Pô, aí tem milhões de fatores. Para quem trabalha com e-commerce especificamente, é um mês que a gente tem a Black Friday. Então é um mês que a gente realmente infla, a gente não precisa comprar reserva daquele mês. Então tem essas anomalias naturais que a gente vai vivendo. Essa é a parte maior aqui, cor salmão, não sei. Eu só enxergo 16 cores. Esse negócio de cores é para design, né? O desenvolvedor só enxerga as cores do código. Mas essa cor aí que eu acho que é salmão, é o que a gente normalmente imputa de dinheiro para reservar máquinas já para a gente. Então você vê que lá atrás, lá no comecinho, lá de março, a gente reservou algumas para quê? Para conseguir manter essa parte roxinha dentro do controle, dentro do que a gente espera gastar. E fez isso em repetidas vezes, às vezes menos, às vezes mais, às vezes muito mais, porque venceu reserva de 3 anos atrás. Então faltou aí um pouco de know-how de financeiro para saber da amortização desses 3 anos, se era uma boa ideia ou não. Mas a gente, dentro do conhecimento técnico, ia tentando manter isso sob controle. Mas aí, olha o que acontece no final de 2017 para frente, né? Aumentou muito. Foi muito além do que a gente conseguia controlar, esperar, e muito mais rápido do que a gente conseguia desenvolver dentro de casa, ainda mais num produto que a gente não acreditava que tinha que focar tanto. Aí a gente foi atrás de coisas no mercado que pudessem nos ajudar. Aí a gente pensava, pô, legal, a gente quer alguma coisa no mercado que nos ajude, mas como é que eu vou utilizar tudo isso? Dentro da Vetex, isso desde lá do começo, a gente sempre focou em monitorar muito o nosso sistema como um todo. Mas porque isso sim é algo que faz parte do nosso e-commerce. A gente modularizou todo mundo, a gente criou times diferentes, a gente foi um pouco naquela linhagem de times de 2 pizzas, né? 2 pizzas conseguem alimentar o time inteiro. E aí cada time foi sendo responsável por partes do sistema, foi modularizando, e isso foi ficando um pouco complicado de monitorar. Não o custo somente, mas monitorar o próprio sistema. E nós sempre trabalhamos muito forte na monitoração desses sistemas. Quando a gente tem um problema dentro da nossa plataforma, pô, o dono desse sistema com certeza vai saber antes do cliente pegar o erro na tela dele. Ele vai receber um SMS, ele vai receber um aviso num canal do Slack, que é uma ferramenta que a gente utiliza, ou ele vai receber um e-mail, enfim, a gente foi evoluindo com relação ao tempo. Quando o negócio é grave, vai ligar para o celular dele. Se ele não atender, vai ligar para o segundo que atende, para sempre manter o sistema de pé, porque nós somos uma empresa de e-commerce, se o cliente ficar fora, a gente está sem vender. E dentro desse monitoramento, a gente pensava, poxa, como é que eu posso vincular isso ao custo? Poxa, eu sei que uma parte do meu sistema lá, por exemplo, nós temos um módulo que chama RNB, né, Rates and Benefits. O que ele faz na Vetex? Pô, ele calcula taxas, né, e promoções. A gente monitora, a gente vê mais ou menos como é o comportamento dele e faz sentido para esse módulo ele ter aquela quantidade de máquinas, com aquele tipo de máquina, com aquele tipo de latência, com aquele valor de latência. A gente sabe ali quantas requisições tem naquele ambiente por minuto. Então, poxa, mas o que o módulo Rates and Benefits faz? Ele calcula taxas e promoções. Quanto tempo ele deve levar para fazer isso? Pô, naturalmente 8 milissegundos está de bom tamanho. 1 milhão de cálculos por minuto em 8 milissegundos. Ele só faz um cálculo, devolve um valor. Mas o portal ali tem 82 máquinas. O que é o portal? É aquela tela que você vê quando você vai comprar numa loja da Vetex, entra lá no CIA.com.br, e aquilo que renderizou tudo lá, bateu aqui naquele módulo que pegou o dado lá, o template que o cara criou, desenvolveu e coloca na tela. É muito mais custoso, é muito mais tempo, né? Eu pegar aquela informação, mesmo tendo camadas de cache, poder renderizar tudo aquilo, renderizar o layout que o cara escolheu e colocar na tela.
Tá, mas será que o custo que eu tenho com o portal é aceitável? A gente sempre monitorou muito a área de infraestrutura, mas e o custo disso? Quando a gente tentava fazer aquelas otimizações de código, né, que eu comentei antes, a gente ia mais pelo feeling. Poxa, preciso otimizar. O código está gastando muita máquina. Qual desses modos vocês escolheriam para otimizar? É muito aleatório. Ah, vou otimizar o logística, tem 57 máquinas. Pô, de repente ele é o módulo mais otimizado que a gente tem. De repente, né? Ou não, o RNB, mesmo com 10 máquinas, é muita máquina para poder fazer o que ele faz. Então, era uma coisa meio que no feeling, cada time tentava fazer a sua otimização e tal. E aí a gente foi buscar, então, uma ferramenta que pudesse atender a gente por completo, que chegasse, poxa, legal, eu quero que cada time saiba quanto gasta. Eu quero saber quanto custa o portal para a VTEX, dentro de todo o gasto que eu tenho dentro da VTEX, quanto custa aquele módulo. Porque aí sim, a gente vai atacar aquilo que vai dar mais retorno. Poxa, então a gente viu que 60% do nosso custo de infraestrutura vem de 2 módulos. Poxa, são esses 2 módulos que têm que ser otimizados. E a gente tentava trabalhar nisso. Falando isso, a gente chegou até o Cloudability. É óbvio que a ferramenta que a gente tentava procurar, ela tinha que ter o que o nosso velho DuckTales fazia. Então essa tela aí, roxa e azul, é o nosso DuckTales. Basicamente, o que ele fazia? Ele mostrava o tipo da máquina, quantas máquinas tinham ligadas e quantas máquinas eu comprei daquele tipo. Só que era uma coisa meio real time, não tinha ainda um histórico, a gente tinha a ideia de fazer esse histórico, mas quando a gente viu o número 2615, precisa comprar ou não precisa? Não necessariamente, porque pode ser que durante a madrugada eu utilize as 15 e aí estamos zerados. Mas aquele 3940 ali, ó, era um terror. Era para o CEO chegar na gente e falar, vocês estão malucos, vocês compraram a máquina e não estão usando. E, enquanto isso, usando um demand em outra. Então, era um sisteminha que ajudou a gente muito tempo, mas a gente chegou num tamanho que não é mais o suficiente. Mas tinha que ter algo parecido com isso, porque dentro de casa a gente resolveu. Então, a gente foi estudando, foi procurando, e a gente chegou no Cloudability, e uma das coisas que a gente, até no trial, né, a gente não era nem cliente ainda, no trial chamou muita atenção na gente, é que eles tinham um cálculo bem próximo aí do exato, para sugerir para você quantas máquinas você deveria comprar daquele tipo. Então, esse cálculo exato não é realmente 100%. Se a máquina ficar ligada por, vou chutar, 80%, vale a pena comprar a máquina. Mesmo você pagando 100% do tempo dela, vai ser mais barato do que você pagar ela on demand por 80% do tempo. Então, ele dava essa linhazinha aqui, que para a gente era muito importante, quando a gente ia comprar as reservas. Pô, você deveria comprar X números desse tipo de máquina. É claro que isso vai variando, porque a gente continua crescendo, a gente continua mudando o sistema. De repente a gente lança uma feature nova que vai usar mais máquina, mas naquele período, naquele momento, a gente sabia exatamente quando comprar, dentro de um cálculo que era mais preciso do que havia no DuckTales. Pô, legal, então isso aí já ajudaria muita gente. Dentro do trial, a gente utilizou, né, esse recurso, e aí foi quando a Real Cloud entrou em contato com a gente, para poder dar um suporte e tal, porque a gente já estava interessado na ferramenta, mas foi de conhecer, né, dentro de feiras que existem por aí, a gente conheceu a ferramenta e passou a utilizar. Outro recurso que a gente tem usado muito aqui dentro, no nosso caso, que é o resize, né, a nossa otimização das instâncias que a gente usa. Poxa, legal, eu uso X instâncias, ele tem uma área aqui que dá um insight e diz assim, cara, você poderia economizar $93 se você usasse, em vez daquela instância, essa. E ele faz isso por comparação de tipo, essa instância e essa são equivalentes. Então, o seu sistema que roda bem nessa, deverá rodar bem nessa outra também. Às vezes não serve da Amazon, mas enfim. E a gente tem esse insight para poder testar. Aí sim começamos a ver recurso que era além do nosso DuckTales. Poxa, testa essa máquina, experimenta esse tipo. E a gente ia fazendo esses testezinhos até para poder comprar melhor o recurso. Um último recurso que eu gostaria muito de falar, que é muito interessante para a gente, principalmente na VTEX, que a gente já sofreu com isso no passado. Como falei, o reloginho está ligado, né? Está contando. Quanto mais máquina, quanto mais recurso a gente vai utilizando, fica mais difícil de enxergar, né, o que está acontecendo. A gente não tem dentro da VTEX o gerente de custo, que fica em cada mesa falando assim, você está gastando muito, você está gastando muito.
Então, a gente precisava, primeiro, dar visibilidade para o dono, né, da aplicação, quanto ele gasta, mas, eventualmente, as pessoas cometem erros. Eu posso levantar aqui um servidor de teste para poder fazer um monte de teste de carga e esquecer eles ligados. Imagina se eu descobrir isso só no final de semana que vem. Ficou um tempão ligado sem utilização. Então, aquele que eu mostrei antes, ele dá também, quando você está com baixa utilização, ele avisa você, ó, tem uma máquina aqui que está com recurso pouco utilizado. Não utiliza essa, utiliza a outra que tem muito menos recurso. Então, aquilo já ajudava, mas esse aqui é um que é muito interessante para a gente da VTEX. Ele tenta detectar anomalias dentro do meu sistema. Então, poxa, você está todo dia gastando em volta de X mil dólares e hoje você gastou o dobro. Ele tem esse insight do tipo, ó, o que você fez nesse dia? E aí pode ser que isso seja algo comum, mas que merece a sua atenção. Um exemplo, expirou a sua reserva. Você comprou 100 máquinas há 3 anos atrás, você não estava acompanhando isso tão frequentemente, e de ontem para hoje gastou o dobro de valor porque aquela máquina que você já tinha pago passou a ser contabilizada. Opa, preciso comprar máquina. Ou coisas diferentes. Poxa, eu escalei aqui um recurso, uma opção aqui da Amazon para poder fazer cash na Black Friday, e passou a Black Friday e estamos em janeiro e o negócio está aqui ainda. Aí ele mostra, poxa, seu último mês aqui, desse recurso foi fora da curva. Então isso é importante para quê? Para a gente não cometer erros que a gente já cometeu no passado, de repente utilizar um recurso, não estar ali no dia a dia olhando exatamente quanto está utilizando de cada recurso, porque como eu falei, a gente está todo dia desenvolvendo coisa nova, e eventualmente essa anomalia vai mostrar algo que, não, isso aqui está tudo bem, isso aqui eu estou prevendo, porque nós estamos investindo no novo módulo que vai utilizar aquele cache. Mas ele dá o aviso, ele chama a atenção para algo que, poxa, isso aqui não é o comum. Esse aqui, por exemplo, que está na tela, ele é algo que a gente faz todo dia. Daqui a pouco eu acho até que ele vai aprender que a gente é assim. Porque toda vez que a gente sobe uma nova versão desses módulos, a gente sobe um outro ambiente com a mesma quantidade de instâncias e transfere o tráfego para lá. Então, durante esse período que a gente está subindo uma nova versão, ninguém fica fora do ar por isso, claro, mas durante esse período eu estou com um dobro de recurso. Quando isso termina, eu vou lá e destruo o outro. Então, é onde vem essa anomalia de quase o dobro. Ó, você subiu um recurso, gastou fora do seu comum, veja se isso está dentro do que você espera. Naquele dia, é por dia aqui, né? Então, naquele dia, esse dia você... O que aconteceu nesse dia? 20 módulos subiram versão, por exemplo. Pelo menos dá para ver que o pessoal está trabalhando, né? Então, estão produzindo. Ou também, depende, como eu falei, de repente, num tempo, ele vai perceber que, durante a semana, tem picos assim mesmo. Então, ele vai entrar dentro de uma normalidade. Ele está fazendo realmente o machine learning, está aprendendo com a VTEX como é o comportamento dela, para depois ficar sugerindo que anomalias que estão fora do curso comum. Nos dá também uma visibilidade maior. A gente tem utilizado a ferramenta por 4 meses, eu acho. 4 que eu considero 2, porque antes da Black Friday a gente estava no momento de transição mesmo, então a gente tinha um foco muito maior de fazer uma Black Friday de sucesso do que economizar dinheiro. Mas o pós-Black Friday, a ferramenta ajudou muito para poder voltar nessa normalidade, que era algo que a gente tinha uma dificuldade também, legal, eu preciso voltar ao que eu estava gastando em setembro. E aí, para voltar a desfazer tudo que foi desenvolvido ou escalado para Black Friday, com 140 pessoas diferentes trabalhando, ter que entrar em contato com todas as pessoas e tal, poxa, a Cloud me deu visão. Uma outra coisa que ela ajudou muito é que o próprio time ter a visão. Então, aquele pessoal lá do RNB, se eles desejarem, eles entram aqui no CloudBit e olham dentro do que é referente a eles, quanto eles estão gastando. E aí a ideia de trabalhar no futuro agora é o quê? Criar essa cultura, as pessoas do próprio sistema, poxa, eu sou dono de um módulo da VTEX, eu tenho que tomar conta da minha infraestrutura, né, eu tenho que desenvolver esse módulo, e eu tenho que entender também quanto que eu estou custando para a empresa com esse módulo. E às vezes são coisas que serão entendíveis, né? Poxa, eu aumentei o custo porque eu criei uma feature que agora as pessoas que trabalham com B2B vão ter um recurso melhor. Legal, faz sentido. Poxa, eu passei a utilizar o dobro de máquina e eu não sei por quê. Então precisa de um estudo, precisa
focar em melhorar esse módulo. Para a gente conseguir isso, a gente basicamente fez uma mudança só no sistema. Nós temos um deployador que faz o deploy para todo mundo, e a gente simplesmente obrigou nesse deployer que você tem que me dizer quem é você. E aí o Cloud Ability mostra ali separado por cada tag, né, que eu crio dentro da minha infraestrutura para dizer, ó, essa tag aqui é desse time e é desse módulo e ele gasta tanto. A gente espera com isso, nos meses próximos, criar um histórico de uso para poder chegar no pessoal do financeiro mesmo, tirar um pouco também da mão do técnico com relação a isso e falar assim, ó, isso aqui é o comportamento desse módulo, desse módulo, desse módulo, para depois, quem sabe, no futuro ter budget para cada módulo, conseguir olhar isso de uma forma fora do técnico, mais para o financeiro, mas com conhecimento técnico de cada time, de poder acompanhar quanto que ele ocupa de custo para o sistema. Meu nome é Carlos, o Felipe, que está aqui do meu lado, é quem está mais próximo do desenvolvimento de monitoração com relação a custo, é quem teve o trabalho de fazer, eu só tive o trabalho de falar aqui. E se vocês quiserem depois trocar uma ideia, tirar uma dúvida qualquer, eu vou estar por aí. Eu chamo aí o Silvio agora.